O Iluminuras de hoje fala sobre criminalidade, na literatura e na vida real. O advogado Marcos Fernando Andrade discute o que ele chama de ineficácia do Estatuto do Desarmamento no combate ao crime organizado. Já o escritor Roberto Seabra usa um crime que chocou Brasília como ponto de partida do livro mais recente dele. Jornalista, o Roberto é mestre em comunicação social e tem 2 livros publicados. Silêncio na Cidade é o primeiro de ficção. Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite. A história que serve de base para o seu livro é real, né? Isso. O assassinato da menina Ana Lídia aqui em Brasília, isso há 44 anos, mas segue na memória aqui da cidade. Ela era criança, você também era criança, um pouquinho mais velho. Essa história te acompanhou? A gente pode dizer isso? Acompanhou a vida inteira, minha e da minha cidade, né? Eu cresci ouvindo esse caso. O meu pai era da polícia, na época ele não era investigador como o personagem central do livro, ele era um perito criminal, mas ele acompanhou todo o caso e chegava em casa e falava, né, pra gente comentava, mas naquela de pai, de querer prevenir os filhos, né, cuidado. Mas ele falou, e depois que eu cresci, virei jornalista, ele falou, poxa, esse caso Ana Lídia merece um livro, merece um livro de reportagem. E a primeira intenção minha era isso, era escrever um livro de reportagem. Fui atrás, até onde eu pude, investiguei, li sobre o caso, mas chegou um momento que eu falei, não dá. Eu tenho que partir. Aí um amigo meu falou, Seabra, por que você não escreve um livro de ficção? Você escreve crônicas, já escreveu contos, alguns aí na... Você não se... Aí eu resolvi enveredar pela ficção. Os franceses têm um termo que eu acho interessante, chama roman à clef. Romance com chave, quer dizer, se você conhece a história e tem uma chave para abrir, você vai saber que aquilo é verdade. Se você não tem a chave, para você aquilo é um livro de ficção. Então, tem gente que lê o livro como ficção, porque não conhece a história. E tem gente que lê fazendo o tempo todo a relação dele com a realidade. Então acho que tem leitor para tudo, né? Agora, como é que foi essa mudança? Como é que você decidiu? Você falou que um amigo seu falou, olha, escreve uma ficção. E quando é que você resolveu? Quando eu reuni o material sobre a história, sobre o caso Ana Lídia, né, recorte de jornais, vídeos, né, que várias emissoras de TV fizeram, casos verdades, grandes reportagens sobre o caso, eu resolvi que eu tinha um material, tinha muita informação, mas não tinha uma narrativa, não tinha algo que ligasse aquelas informações, né? Faltava muita coisa. Eu resolvi sentar e escrevi primeiro um esqueleto da história, como eu lembrava, o que veio na minha memória a partir das leituras. Aí quando eu tinha isso aí pronto, os personagens surgiram naturalmente, o investigador, né, o ajudante, o jornalista, que tem um jornalista no caso também que entra na história para poder ajudar a investigação. Eu falei, poxa, eu tenho um livro de ficção nas minhas mãos, uma história que foi relegada, que está virando uma lenda urbana em Brasília, e não pode virar lenda urbana, ela morreu Brasília é uma cidade muito nova para ter lendas, né? E preciso falar sobre isso. Então foi uma coisa pessoal também de querer botar no papel uma história que me chocou muito na época, né? E aí virou um livro de ficção, mas baseado em fatos reais. Que está aqui, Silêncio na Cidade. Tem uma foto aqui que é uma imagem, né, que é muito característica, uma menininha e o parque, aqui uma espécie de parque de diversões aqui na cidade que leva o nome dela. Isso, justamente. Como é que foi essa transição de falar, eu vou agora escrever um livro? Você falava aí um pouquinho, né, dos personagens. Isso. Você sentou, você tinha rituais para escrever, escrevia todo dia? Eu resolvi durante 3 meses que todo dia de manhã eu ia sentar e escrever sobre esse livro. Então eu sentava e escrevia capítulo 1. Aí começava, né? Escrevi durante 3 meses a história toda como ela existia na minha cabeça. E criando personagens ao longo da narrativa. Quando terminou, eu fiquei mais ou menos uns 6 meses sem tocar nesse material, guardado. Eu comecei a escrever isso em 2011. Aí peguei e reli e falei, não, tá muito manuscrito, precisa dar uma força literária isso aqui. Aí reescrevi. Aí nesse segundo momento eu passei para alguns leitores, alguns amigos, leram, uns gostaram, outros falaram, não, precisa melhorar, precisa iluminar esse personagem, você fala demais de uma coisa que não é importante. E aí eu fiz uma terceira versão. Depois passei para uma revisora, amiga minha, que sugeriu outra. Então essa versão já é a 4ª ou 5ª desde que eu comecei a escrever. E é possível que eu faça outra, quem sabe no futuro. Você mesmo fala isso, né? Que você senta, escreve tudo e depois reescreve. É um método que eu tenho. Eu sento e escrevo tudo, né? Se é uma crônica, se é um conto, se é uma reportagem. Em geral eu escrevo e vou até o fim, mesmo que demore alguns dias ou alguns meses, e aí eu deixo descansar aquilo ali e depois eu volto nele e melhoro
no que for possível melhorar. Agora, quem não conhece a Ana Lídia, essa história, Roberto, também se interessa pelo livro? Eu acho que sim, porque ele tem uma narrativa própria. O personagem, por exemplo, que eu criei, que é o Tino Torres, que é um investigador da Polícia Civil, né, que resolve investigar por conta própria o caso, porque a história, muito rapidamente explicando, é um assassinato de uma criança que nunca foi punido porque os assassinos tinham relação com o poder, né? E aí esse investigador resolve investigar por conta própria, já que as forças superiores a ele não deixaram ele investigar. Então ele cria um mundo próprio. Até um leitor mandou uma mensagem para mim falando assim: poxa, eu me apaixonei pelo Tino Torres, quando é que vai ter um próximo livro dele? Eu falei, como é que agora você me deixou numa saia justa, como é que eu vou criar uma nova história para o Tino Torres? Né? Eu não sei, porque só se eu realmente ir para ficção total, esquecer a realidade, né? Esse retorno aí dos leitores é muito legal também, né? É muito bom, eu tenho muito retorno, inclusive alguns negativos, né? O que é bom também, porque eu costumo dizer que o único compromisso da literatura é com o leitor, né? Nosso compromisso é com o leitor. Se o leitor aceita aquilo como verdade ou como uma verdade da ficção, né? Eu estou satisfeito. Se ele não aceita também, eu tenho que ouvir o que ele está dizendo, né? Por que ele não aceita? O que não pegou? O que não caiu bem naquela história? Por que ele não acreditou naquilo que você tentou dizer? Então, eu acho que o meu compromisso é com o leitor. Então, como o leitor tem me dado, os leitores têm dado muita retorno, eu estou gostando de ter escrito esse livro. E tem alguma parte assim especial para você, algum capítulo, alguma passagem que tenha sido verdadeiro ou que você transformou? O livro, algumas pessoas que são mais chegadas a mim leram, lembram muito do meu pai, porque ele foi investigador da Polícia Civil, né? Ele foi perito criminal e investigou junto com a equipe dele. Então tem alguns momentos aí em que as pessoas leem e falam, é o seu pai. Eu falo, olha, foi sem querer, mas eu acredito que se você está dizendo que foi, a pessoa familiar ou amigo da família, né? Falou, aquele personagem ali, em alguns momentos ele é o seu pai. Então esses momentos me marcam, porque de certa forma é uma homenagem que eu fiz a ele. Ele era da Polícia Civil, ele tentou investigar o caso junto com a equipe dele, não conseguiu. Então, de certa forma, eu estou homenageando ele nesse livro aí. E é a sua conclusão da história também? É a sua resposta para um caso que ficou sem solução? Eu defendo uma tese aí, né, de como o crime aconteceu e de por que ele não foi investigado até o fim. É uma tese. Se aparecer alguém querendo escrever um livro reportagem contando outra história, que conte, mas a minha tese é essa daí, em forma de ficção. Eu acho que a literatura ela pode denunciar também. Você tem a literatura, por exemplo, regionalista brasileira, escrita por Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, que denunciou a seca, né? Denunciou o flagelo do Brasil. Né? Você tem a literatura que denuncia o racismo, Lima Barreto. Então eu acho que a literatura ela pode denunciar. E é isso que eu tentei fazer. Sem querer me comparar a esses nomes grandes, tá? Não estou querendo me comparar, não. Mas eu acho que a literatura tem o direito de denunciar. Até falando sobre isso, sobre literatura, quais são os seus grandes autores, grandes escritores? Você citou algumas referências aí. Isso. Eu sei que são muitas. São muitas. Mas revela uma parte aí da sua lista pra gente. Né? Esses que eu citei aí, né? Graciliano Ramos, eu li tudo e às vezes quando eu releio a obra dele. Eu gosto muito do Machado de Assis, Guimarães Rosa, que para mim é um monumento à literatura brasileira, né? Acho que inigualável no Brasil e no mundo. Acho que nunca vai aparecer outro escritor igual a ele. Se alguém quiser se ombrear ele, é melhor desistir, né? Clarice Lispector, que é uma autora que eu gosto. E os novos autores, eu gosto muito também do Milton Ratum, já li praticamente tudo que ele escreveu. Cristóvão Teza. Eu acho que a gente tem uma geração boa de novos autores aí surgindo, que é muito interessante. Fora a poesia, Drummond, João Cabral, Manuel Bandeira, eu leio muito, gosto muito de ler. E você tem uma técnica que é curiosa, né? Que você vai variando, né? Pessoas novas, escritores novos e os clássicos. Não tem método, não. Eu leio o que me cai nas mãos. Agora, os novos, você faz essa referência aos novos autores. Sim. Essa importância, você dá essa importância. A gente fala muito dos clássicos, mas você fala muito sobre isso, sobre os novos escritores, de valorizar os novos, de conversar com os novos. Acabei de ler um romance de uma escritora de Brasília, fiquei surpreso com o que está produzindo em Brasília, de qualidade, entendeu? Eu acho muito bom isso. Porque o romance, ele entrou meio que no limite, né? Como é que você vai repetir Balzac, Machado de Assis? É complicado. Então, por onde que a gente vai? Esses novos romancistas estão criando novos caminhos, né? A autoficção, por exemplo, é um caminho interessante. Você pegar, a partir da sua história, criar um romance de ficção.
né? Você tem um escritor que não é brasiliense, mas mora em Brasília, João Almino, que escreve muito sobre Brasília. Ele inovou na forma, né? Assim como Milton Ratum também. Então eu acho que são pessoas, escritores e escritoras, né, que estão criando caminhos novos aí para a literatura. Eu acho interessante isso. E como é que você traz eles para o seu livro? Isso é Ah, claro? eu talvez seja um pouco claro, assim, eu acho que eu tenho que andar muito para chegar onde esses escritores chegaram, mas eu faço isso um pouco, né? Eu misturo a realidade com a ficção, o narrador, uma hora está em primeira pessoa, uma hora está em terceira pessoa, né? Eu tento criar coisas assim que tentem seguir caminhos novos na literatura. Eu não sei se eu consegui, né? Mas pelo menos eu tento. Eu sei que você lê muito. Como é que você escolhe os seus próximos livros, seus próximos autores? Eu tento mesclar autores clássicos que eu não li ainda, autores modernos que eu não li ainda e novidades. Então é mais ou menos essas três coisas. Eu estou sempre lendo um clássico que eu não li ainda, eu estou sempre lendo um autor moderno, mais conhecido, que eu não li ainda, Padura, por exemplo, um cubano que eu gosto muito, e tento ler também autores menores, entre aspas, né? Menores porque literatura você não sabe o que é menor e o que é maior. O que hoje é menor, daqui a 100 anos pode ser maior, né? Só para sair da literatura e ir para outro ramo da arte. O Van Gogh morreu desconhecido e hoje é um grande artista. Então, em arte é difícil falar o que é maior e o que é menor. Então, eu leio de tudo. Agora, como é que você chega a esses livros? Você vai nas livrarias, você vai pelas resenhas, fica muito na internet, É, pela indicação de amigos. Como é que você define? Você acabou falando as três coisas. Eu leio muito resenhas, que é um bom filtro. Eu vou em livrarias. Hoje em dia é difícil, porque não tem mais livreiros, né? Em geral você tem vendedor de livros, né? Mas o livreiro que leu e que possa te comentar são poucos, né? Mas vou também a livrarias e muita indicação de amigo. Eu converso muito, como eu também trabalho nessa área de literatura, apesar de ser jornalista, muita gente me manda livros, conversa comigo, manda e-mail sugerindo leituras, aí eu vou essas três vertentes aí. Roberto, é isso, foi um prazer conversar com você. Você sabe muito sobre literatura. Obrigado pela presença e obrigado por falar um pouco aqui sobre Silêncio na Cidade também. Obrigado, Paulo. Agora, o que eu não sei é muito mais do que eu sei, viu? Infelizmente. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois, no intervalo, a gente segue falando sobre literatura e também sobre direito, dessa vez com o advogado Marcos Fernando Andrade. É um minutinho só, não sai daí. O Iluminuras está de volta e eu converso agora neste segundo bloco com o criminalista Marcos Fernando Andrade. Aqui comigo, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Muito bem-vindo. Eu que agradeço. Bom, você tem uma tese que defende o porte de arma para as pessoas. Diz que sem isso, as pessoas acabam tendo esse direito cerceado. Por quê, Marcos? Bom, eu acredito o seguinte, que o direito da legítima defesa, ele é um direito natural. Qualquer pessoa, qualquer ser vivente, se ele for ser agredido, ele vai automaticamente, né, ele vai tentar se defender. Então, o direito da legítima defesa, eu acho que antes de ser um direito feito por lei, né, ele é um direito natural da pessoa. Isso inclui uma arma de fogo. Inclui a arma de fogo porque a arma de fogo ela foi feita para atacar, mas ela foi feita para se defender também. Bom, essa sua tese está claramente defendida aqui e você inclui um outro aspecto que é o Estatuto do Desarmamento, que é aqui o seu livro. Se chama A Ineficácia do Estatuto do Desarmamento no Combate ao Crime Organizado. Por que você decidiu levar os seus argumentos para um livro, Marcos? Então, quando houve o referendo de 2003, né, a consulta popular para proibir a venda de arma e munição no Brasil, né, uma das chamadas do governo, vamos dizer assim, era de que iria reduzir a criminalidade, né? Com o passar dos anos, a gente percebeu que não foi isso que aconteceu, né? No meu conceito, até aumentou a criminalidade, porque hoje o criminoso pode entrar no seu comércio, pode entrar na sua residência e ele vai ter praticamente a certeza de que não vai encontrar nada que possa inibir ou reduzir ali a prática delituosa, né?
Você falou também especificamente em relação ao crime organizado, ao combate ao crime organizado. Nesse ponto, ainda mais, eu imagino. Sim, o crime organizado, né, a gente vê, inclusive atualmente, que eles cada vez, né, estão se armando, né, estão se organizando, né, e com a retirada, né, parcial, né, do direito de uma pessoa ter uma arma na sua casa ou no seu comércio, isso aumentou, inclusive, que os criminosos pratiquem delitos e a organização criminal, elas acho que até se aproveitaram desse desarmamento para aumentar, inclusive, a investida de ações criminosas, né? Qual que é a saída, na sua avaliação, qual que é a saída, Marcos? Olha, eu acredito o seguinte, eu sou contra, né, o desarmamento, né? Eu acho que qualquer cidadão de bem poderia ter uma arma, não só na sua residência, mas também no seu comércio, né? Acontece que eu também sou a favor de que as pessoas que adquirem uma arma deva, né, ter aptidão para manusear a arma, como se fosse tirar uma habilitação, né? Então, para a pessoa conduzir um veículo, ela tem que ser habilitada. Para a pessoa comprar a arma, nem que seja só para ter em sua residência e não portar, ela também teria que ter um treinamento, né? Porque a maioria dos acidentes acontece por falta, né, de zelo ou até falta de aptidão no manuseio da arma. O que mais tem aqui no seu livro, Marcos? O que você defende? A sua conclusão é clara. Agora, o que mais tem aqui no livro que interessa as pessoas? Então, eu acho que um aspecto muito importante aí é a questão de por que houve tanta investida do governo em desarmar, né? Em praticar o ato de tentar desarmar a população, né? Mas acontece que eu defendo o seguinte, que a arma que é utilizada em atos criminosos, ela não é a arma do cidadão. Ela não é arma de bem, não é a arma que o cidadão vai e compra numa loja, registra em seu nome, não é essa arma, né? A arma que é utilizada no crime, a grande maioria, ela vem por contrabando, né? Então, o que tem que fazer é fiscalizar melhor as fronteiras para que as armas não entrem. Porque até a arma legalizada no Brasil, que é exportada, ela volta por contrabando. E o criminoso sabe que ele pode comprar uma arma que vem por contrabando até mais barata do que a arma que é vendida legalizada aqui no Brasil. O que mais você defende aqui no livro, Marcos? E principalmente a quem interessa o seu livro? Quem que vai encontrar aqui argumentos que parecem, né, com a pessoa nesse livro? A quem que interessa? Eu acho que é a todo aquele cidadão que queira praticar a legítima defesa, né? Eu acho que esse livro não é um livro muito técnico, né? Eu procurei escrevê-lo de uma forma que possa ter entendimento de qualquer pessoa que leia. Evidente que um profissional da área, né, do direito, ele vai ver que existem partes técnicas que eu comento no livro. Mas a pessoa comum pode ler o livro e o que interessa é a pessoa entender que, no meu conceito, com o referendo, com a aprovação do Estatuto do Desarmamento, isso cerceou parcialmente o direito de cada cidadão de agir em legítima defesa. Esse é o meu argumento de que a pessoa poderia ter uma arma em casa, né, desde que ela seja habilitada para manusear a arma, mas qualquer pessoa que leia o livro vai entender que a minha defesa é de que qualquer pessoa poderia ter uma arma para poder praticar a defesa não só da pessoa, como de seus familiares. E na sua avaliação é preciso ter uma outra consulta pública? É preciso uma mudança na legislação? O que você defende? Sim, eu acho que deveria ter outra consulta pública, né? Porque a que nós tivemos em 2003 já está muito ultrapassada. A gente verificamos que essa ideia de que o desarmamento ia reduzir a criminalidade não ocorreu e, no meu conceito, não vai ocorrer, né? A gente verifica que, apesar dos problemas que nós temos de acidente com arma, de menor que pega a arma e comete crime, nós vemos, por exemplo,
Um exemplo clássico nos Estados Unidos que cerca de 90% da população tem arma em casa e a gente não vê tanto acidente como ocorre no Brasil, né? Eu acho que deveria mudar, ter uma nova consulta pública para a gente reavaliar, né? Porque hoje a ideia que foi vendida na época de que ia reduzir a criminalidade, essa ideia ficou superada, né? Falando sobre esse exemplo que você dá dos Estados Unidos, quando há massacres lá, como a gente costuma ver por aí, essa questão é sempre levantada, do excesso de armas, do porte de armas, de pessoas sem condições físicas, psicológicas de ter uma arma. Não é o seu ponto, você não defende isso. Não, o que eu defendo é que a pessoa tenha que ser. Eu vou voltar à história da habilitação. A pessoa tem que fazer uma, uma, uma reavaliação, né, por período, né, para ver se ela tem condições de ter uma arma. E eu não digo só de a pessoa portar arma, né, porque portar arma pode ter uma situação que a pessoa fuja do controle da pessoa e ela acaba agindo de uma maneira que não é adequada. Mas a posse, né, a pessoa ter uma arma em casa ou ter dentro de um estabelecimento comercial, né, porque afinal de contas, infelizmente, né, a segurança pública não dá o suporte que o cidadão precisa. Eu acho que proibir, né, a venda para uma pessoa comum é cercear realmente o direito dela agir em legítima defesa no momento que o Estado não pode fazer isso por ela. A gente fala muito sobre o Estatuto aqui do Desarmamento, né, a consulta pública, mas você traz aqui, aqui no livro informações anteriores, leis anteriores, por exemplo. Sim. Tem uma lei de 97 que é muito falada. A 9437 de 97 foi a lei que incriminalizou o porte de arma, né, a posse de arma. Foi a partir daí que seguiu, inclusive, o caminho para fazer o estatuto, né? Porque até então, antes, era apenas uma contravenção penal, né? Mas essa ideia de desarmar a população, ela é até anterior a essa lei, né? Então, sempre teve a ideia de desarmar a população. Mas eu não vejo isso como um fato que seja Como uma solução. uma solução, né? Eu acho que a solução também não é armar toda a população, é evidente, mas aqueles que tenham condições, né? Aqueles que têm uma condição psicológica, técnica para poder ter uma arma, eu acho que eu acho que cercear o direito dele de possuir uma arma num comércio, eu acho que também não é a solução para reduzir, por exemplo, a criminalidade. Apesar de que a pessoa também, como eu disse, né, a pessoa tem que ter uma avaliação periódica, né, porque o tempo passa, a pessoa pode ter algum problema psicológico, né. Então, eu não sou favorável totalmente de armar a população, mas armar com responsabilidade, né, e que a pessoa tenha tenha um curso técnico para poder manusear uma arma no comércio ou em casa. Você fala desse tema com muita propriedade, com muita paixão. O direito criminal é a sua área, realmente. Principalmente na questão de escrever, eu adoro esse tema, porque, aliás, a minha esposa fala que é um tema que eu falo até sobre condições minhas mesmo, né? Mas eu falo isso com paixão, principalmente por causa que eu acho que realmente proibir, né, é cercear o direito da pessoa a poder se defender, né? Como eu disse, é um direito natural. Se você for bater num animal, ele naturalmente vai se defender, né? Eu acho que não foi a melhor opção para o governo ter feito o Estatuto de Desarmamento e ter proibido a venda de arma para uma pessoa comum. Ok, Marcos, é isso. Muito obrigado pela sua presença aqui no Iluminuras, em Brasília. Você veio de São Paulo para participar do programa. Sim. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Bom, e muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, acesse aí tvjustiça.jus.br. Fale com a gente também, mande um e-mail, iluminuras@stf.jus.br. Um abraço e até o nosso próximo programa. Tchau!